Bom, pessoal, eu fiquei sabendo aí dos problemas que teve no Vasco e tal, e que o Ramon saiu, né? Todo mundo sabe, né? O time vem jogando muito mal. E eu vou falar um pouco sobre isso, explicar um pouco aí de futebol. Fiz aqui uma mesa tática aqui simples para explicar um pouco o que fez o Ramon sair do time. Beleza? Tá bom, vamos por partes. Tá, primeira coisa, vocês devem ter notado que o esquema é o famoso 4-4-3-3, né? Que é bem usado e tal, muita gente gosta, mas pro Vasco esse não é o melhor esquema. Mas bem, vamos ver o que fez o ramonismo acabar. Beleza, o que fez o ramonismo acabar? Primeiro, o time não vinha jogando bem. Até nos jogos que ele ganhou, tudo mais, não vinha jogando bem. Era um time bem mediano. Era um time bem fraco, na verdade, para não falar outra coisa. As poucas bolas chegavam no Cano, mas era um time imprevisível. Era um time imprevisível. E bom, o Ramon, ele continuou com esse time até se tornar um time totalmente previsível para qualquer adversário. Isso que fez ele, um dos fatores que fez ele cair. Mas vamos ver aqui o que aconteceu. Bem, o time não evoluiu. O time vinha cometendo vários erros e foi até a queda do Ramon cometendo os mesmos erros, não consertou. Vamos ver o que fez o esquema do Ramon ser fraco. Bom, a defesa sólida. Vamos ver. O Henrique. Aqui. O Henrique. Ele atuava mais ou menos como um zagueiro. Ele fazia mais ou menos essa ligação aqui. Recuava, entende? Fazia uma linha de 3 aqui com eles e tal. O Pikachu subia. Apesar que nas partidas que ganhou o Pikachu não estava presente. Então esse lado aqui ficava mais ocupável. Que no caso a função do lateral seria essa, né? Subir e voltar. Subir e voltar. Porém, o Pikachu ele tem uma leve deficiência futebolística, que ele gosta muito de ser o protagonista. Ou seja, ao invés dele cumprir a função de um lateral, coisa que ele não é, as pessoas costumam dizer, rapidinho me interrompendo, que o Pikachu ele é o lateral com mais gols. Realmente, pode ser até o lateral com mais gols, mas ele não é lateral de origem. A maioria dos gols que ele fez, ele jogou na posição onde está o Vinícius. Mas mesmo assim, nunca foi um jogador espetacular. Agora vamos ver o que o Pikachu fazia. O Pikachu, ele, ao invés de deslocar como lateral, ele fazia essa função. Isso que ele fazia. Tocava pouco na bola, na saída de bola, que o Ramon gostava muito de sair tocando a bola. Ele não estava presente, ele estava aqui, disputando com o Cano, Vinícius, atacantes, para ver quem faria o gol. Isso é um erro, sendo que o lateral ele deve se movimentar assim. E o Ramon não via isso, mas tudo bem. A posição do Bastos, ele emparelhou mais ou menos uma linha aqui, os dois, né? Eles jogavam praticamente na posição, o que fez com que o Andrei, que é um melhor volante do Brasil, fosse prejudicado. Além dele, o Benítez, que é um dos melhores jogadores do Brasil também na atualidade. Ou seja, essa peça aqui, por mais que tenha feito seus gols, não deixava essas brilharem, que são peças fundamentais para a saída de bola. São jogadores assim que dão uma cadência diferenciada.
Ou seja, pela falta de vontade desse jogador, o time ficava totalmente prejudicado. Podem perceber que quando o Bastos não faz o gol, ele é um jogador completamente inútil. Ou seja, ele deveria, caso o técnico optasse por ele, jogar numa posição mais avançada, trocar com o Benítez, por exemplo, que está fazendo praticamente uma função de camisa 8, que é a função do camisa 8 no caso. O que o Bastos deveria fazer era isso aqui: distribuição de jogo, entende? Pisar na área de um lado e do outro. Isso que ele deveria fazer, mas ele não faz. Quem faz isso pelo Vasco é o camisa 10, que no caso é um jogador muito mais ofensivo, tem um desgaste muito maior do que deveria ter. Além disso, eu acho que vocês conseguiram reparar que há uma grande distância entre as linhas. As únicas peças que conseguem se conectar é o Benítez e o Cano. O resto está totalmente desconectado, uma vez que o Henrique é um jogador fixo, não sobe, joga apenas nessa área, e o Thales fica sozinho, além do Vinícius. Sei que muitos não estão gostando do futebol do Thales nem do Vinícius, mas vejamos bem. Olha a distância. Se vocês repararem, olha isso aqui. O time, para jogar nessa posição, para jogar nesse esquema tático de 4-3-3, você precisa de uma movimentação altíssima durante o jogo inteiro, entende? Tanto dos laterais subindo e voltando, tanto dos meias, dos volantes. Porém, o Ramon gostava de jogar muito defensivamente e ele nunca consertou isso. Então, isso que fez os fatores de queda. Agora vejamos, beleza. Vamos fazer a suposição. O Vinícius recebe a bola. Quais são as opções que ele tem? Uma vez que o Vasco não se movimenta, o Bastos é um jogador extremamente cansado e o Benítez gosta muito de jogar por esse lado aqui. Ou a opção vai ser o Cano e não vai ter ninguém para finalizar, ou o Vinícius vai correr para a linha de fundo, não vai ter ninguém para tocar, vai explodir na zaga, o Pikachu vai estar marcado. Por que o Pikachu vai estar marcado? Porque a zaga do outro time vai estar marcando o Vinícius e vai fechar a opção de passe do Pikachu, uma vez que o Pikachu ele sempre vai pelo meio, ele nunca faz isso aqui, nunca vai até a linha de fundo e faz a função de lateral, que é jogar pela lateral. Ou seja, tanto o Vinícius quanto o Thales, ainda mais o Vinícius, que não tem tanta habilidade assim, acaba sofrendo absurdamente, entende? Não vão ter opção de passe. Aqui no meio a bola até dá para girar um pouco, mas o Cano muitas vezes vai estar marcado, entende? Ou seja, isso deveria ser mais compacto. E o Ramon não mexeu nisso desde o começo do ano. E beleza, agora o problema fatal do time. Olha, não é o Cano que é o problema fatal. O Cano, ele é o melhor jogador do Vasco. Na atualidade, o melhor centroavante do Brasil. Galera, então, o caso do Cano, que é o melhor jogador do time, a bola não chega nele, entende? E o que acontece nisso? O que acontece é que isso aqui, ó, Thales, ele é um jogador destro, que joga com a perna direita. Ou seja, como que um jogador que joga com a perna direita vai cruzar a bola? A informação que você passa para esse rapaz aqui é que ele corte para o meio e chute para o gol. E todos nós sabemos que a qualidade do Thales em finalização não é a das melhores. O mesmo caso do Vinícius. Vinícius ele é até destro. Porém, quem jogava aqui quando ele estava ausente? Ou era o Peck,
ou era o Ribamar, ou Parede, esses jogadores aí, que não conseguiam dar a bola para o Cano. Tanto por isso aqui, que não tinha ninguém para tabelar, que, bem, só subia esses 4 para o ataque. Está até muito bem representado aqui nessa tabela, simples. E aqui, essa parte do time ficava para trás. Ou seja, não tem como a bola chegar. Na maioria das vezes era o Benítez. Porém, o Benítez é o único que é um pouco desobediente, porque a informação que o Ramon passava para ele era de correr com a bola para cá e ajudar o Thales. Tentar tabelar com o Thales. E o Thales, na maioria das vezes, quando subia e o Benítez abria, o Thales não tocava de volta. Ou seja, foi um problema muito grave que ocasionou isso. Entende? É um problema gravíssimo. E o Ramon nunca reparou isso. Na verdade, ele deve ter reparado, mas nunca ajeitou. Entendem? E bom, você fala só para esses 4 irem ao ataque, nunca você vai pressionar o time adversário com 4 jogadores apenas no campo. Ele jogando no campo de defesa. Nunca. Eles sempre vão conseguir sair bem. Aí, poxa, você inutiliza 2 jogadores. O Bastos, ele pode ser até ruim, mas ele nesse esquema até chegava de vez em quando. Pelo menos isso, ele tinha uma boa finalização, mas era lenta e previsível. O Andrei, ele é uma peça muito inutilizada pelo Ramon. Você botar um jogador desse calibre aqui de primeiro volante, pegador, meus amigos, me desculpe, mas isso aí é burrice. Um jogador desse aqui que tem uma qualidade de passe, que, poxa, dá um lançamento como se fosse um toque simples, entende? Como se fosse tocar pro lado. Aí acaba com o time você botar um jogador. O Bastos, por exemplo, toda vez que ele recebia a bola, ele ou tocava para trás ou tocava para os lados de volta. Se ele tentasse tocar para frente, ele errava o passe, como muitas vezes aconteceu no jogo do Fluminense, teve memes e tal. Se vocês verem o elenco do Vasco, não é um elenco fraco, é um elenco forte, é um time forte, é um time que bate de frente com Palmeiras, Atlético Mineiro e Inter, mas é um time muito mal utilizado. O Ramon não entendeu como esse time deve jogar, por isso o Ramon caiu. Bom, pessoal, eu voltei aqui com uma listinha de alguns times. Bom, vocês estão vendo, né? Todos esses times. Vamos supor que todos esses times, cada um deles, o Vasco conseguisse mais 3 pontos. São 8 times, né? Mais 3 vezes 8 seria o quê? 24. 24 pontos. 24 pontos. Eu acreditava que o Vasco ele poderia ser campeão, sim. Olha só para isso. 24 pontos, times fracos. Entendem? Times que o Vasco é muitas vezes mais forte, com um elenco muito melhor. O Vasco não tem capacidade mais. Simplesmente pela tática errada. Entendem? O Vasco conseguiria sim. O Campeonato Brasileiro não é os mais difíceis. Jogos mata-mata que são muito mais cruéis. Vamos supor, o Vasco ganha 24 pontos. Esses times fracos. Em 8 vitórias, o Vasco, poxa, já estaria em segundo. Mas beleza. Aí vamos botar os times grandes. O Vasco já jogaria um pouquinho mais recuado, como o Ramon gostava e tal, mas com a tática melhor, um 4-4-2. Talvez eu faça um vídeo explicando sobre isso. E bom, você conseguiria um empate, por exemplo, com o Santos, uma vitória de 1-0, uma derrota que seja, outro empate. Você
é campeão brasileiro. Não é difícil, não é difícil. Você vê, por exemplo, o Palmeiras, é isso que está acontecendo com o Palmeiras. O Palmeiras ganha um jogo difícil ou outro, empata, vai empatando, vai ganhando. Não é um campeonato tão complexo. Você só precisa entender cada time e sempre estar renovando o seu time. Sempre colocar coisas novas, sempre evoluir ele ao máximo. Entende? O Sampaoli pode até muita gente não gostar, eu não gosto, mas ele sempre muda o time. E ele sempre vem com uma surpresa pro jogo e sempre dá certo, quase sempre. Entendem? Bom, é isso, pessoal, que eu queria falar. Eu gostava do Ramon, ele era... Podia demorar um pouco, mas eu não sei o que acontecia lá dentro. Se era o jogador, ele não tinha moral, os jogadores não respeitavam ele, mas se os jogadores não respeitavam ele, então ele tinha que sair mesmo. Entendem? Agora eu acho muito difícil o Vasco conseguir ser campeão. Mas eu acho que ainda dá para lutar pela Libertadores e tal. A menos que viesse um técnico como o Luxemburgo, por exemplo, que com um time muitas vezes pior, com salário atrasado, conseguiu grandes coisas, quase nos levou para a Libertadores. Mas não vai ter um técnico, eu acho, que vai mexer tanto assim com o Vasco. Então eu acredito ainda que a Libertadores é sim possível. E ano que vem, quem sabe, podemos montar um time ainda mais forte. Talvez com a vinda do Valência, mas eu acho que... Não sei, velho. Com ser campeão ainda é muito difícil. Entendem? A tática ofensiva, por exemplo, do Lucha dava muito mais certo que a do Ramon. Mas é isso, né, pessoal? Futebol é assim, né? Tô muito triste e tal. Força jovem aliada do Campelo, mas é isso aí. A queda do Ramon.